Mas o menos instruído, ele vê muitas vezes o feminismo do quê? Mimimi da mulher, isso aí não leva a nada, isso aí é putaria. Certo? Dá pra acordar essa parte aí, né, Roger? Mas usando essa palavra para falar para vocês como coloquial é regredir a mulher, trazer a mulher aos primórdios, né? Ah, professor, mas tu acha isso certo? Óbvio que não, eu acho isso totalmente errado. O que eu quero dizer para vocês é que existe um movimento de uma classe dominante, podemos dizer, né, o machismo, né? Não dá para dizer que são os homens, porque posso falar por mim, posso falar pelo Roger, pelo que eu conheço o Roger, até talvez o Gabriel tenha o mesmo posicionamento. A gente não se importa em dividir, não em dividir, em ter os mesmos direitos que as mulheres. As mulheres merecem ter os mesmos direitos que os homens. Somos iguais. Mas grupos são contra isso. Então, o menos coloquial, ele tem esse movimento machista de querer excluir a mulher, de achar que o lugar da mulher é na cozinha, de achar que a mulher não pode estudar, que a mulher não pode ter autonomia, que a gente não pode ter uma presidente mulher, que a gente não pode ter uma prefeita mulher, uma política mulher, sabe? Muitas vezes, grupos assim olham como uma ameaça, muitas vezes, ao espaço deles, sendo que as pessoas podem ocupar os mesmos espaços e serem iguais. Essa é uma introdução do tema que eu quero trazer, essa autonomia da mulher. Ao longo da história, a mulher foi muito. Sofreu muito com essa opressão, mas que hoje, através do feminismo, teve essa construção. Posso falar para vocês do voto em 1932, posso falar para vocês da conquista do futebol feminino em 1979, certo? Mulher poder jogar futebol. Hoje, rapaziada, a gente tem num cenário times de futebol da Série A, eles precisam ter uma equipe feminina. Isso é um processo do quê? De inclusão. De dizer que a mulher também merece ter o espaço, ter o seu lugar onde ela quiser, certo? Então, esse é um ponto muito interessante, tá? Dessa construção da autonomia da mulher. Né? Antigamente, vocês podem perguntar para os pais de vocês, escola para homem, escola para mulher, certo? Mulher poder ir para a faculdade era muito raro. Então, todas essas questões da autonomia da mulher, elas são uma introdução. Essa é uma questão histórica, tá? O feminismo está aí para mostrar. Até posso falar para vocês que no século XIX existiam leis que, entre aspas, protegiam as mulheres, que não deixavam as mulheres trabalhar. Né? Mulher era impedida por lei de trabalhar. Mulher não podia entrar em avião. Coisas babacas que foram sendo desconstruídas. Professor, as leis, elas são um modo de criação de direitos da mulher, da autonomia da mulher? Sim. No entanto, não somente leis. Né? A gente tem, por exemplo, na Constituição de 1988, mulher e homem têm que ter o mesmo salário. Isso acontece? Não. Vai disputar uma vaga um homem e uma mulher. Tem patrão que não contrata mulher porque a mulher engravida. Gente, isso tem e fere a autonomia da mulher, certo? O homem não pode se machucar, o homem não, sabe? E já foi provado em pesquisas que mulher é mais organizada que o homem, sabe? Essas contradições da nossa sociedade, elas ferem a autonomia da mulher. Tranquilo? Só um pouquinho de água. Então, continuando nosso papo aí, essa é uma questão histórica, né? O feminismo luta pela igualdade das mulheres. Vocês também podem entrar numa discussão, até num público LGBTQI+, né? Por quê? Porque a mulher bi, lésbica, ela também luta contra um preconceito, ela também é mulher, e ela luta, a mulher trans, né? E ela também luta pela autonomia de poder fazer
o que ela bem entender. Então, esse é um outro motivo que pode ser discutido também. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Tá tudo bem aí? Eu tô falando, faz 10 minutos que eu falo, mas tá tranquilo? Beleza. Essa é a primeira questão que a gente tem que tratar. Segunda questão, que entra no nosso tema, aborto. Né? O assunto das redes sociais e nas últimas semanas, a questão do aborto. Cara, a autonomia da mulher também entra nessa questão do aborto, porque culturalmente a mulher pode usar a roupa que ela quiser, ela pode ir onde ela quiser, e ela também pode decidir se ela quer ter um filho ou não e de que forma, né? Um ponto interessante que eu queria discutir, agora eu lembrei do negócio. A minha mãe engravidou de mim, né? E na minha época, na época que eu nasci, não que seja muito longe de vocês, eu nasci em 97. E aí ela falou que não se podia comprar anticoncepcionais. Não porque era proibido, mas porque se tu contasse era como se fosse tipo um crime para a população de Araranguá. Tipo, a filha do ciclano toma anticoncepcional. Vocês têm uma ideia da autonomia da mulher. Então, essa questão do aborto, ela é uma questão também muito complicada, né? Porque como é que eu vou falar? Eu queria falar uma coisa. Eu vou falar um pouquinho a favor do aborto, depois eu vou falar um pouquinho contra, mas eu vou tentar contextualizar e trazer essa questão da autonomia da mulher. Então, vou deixar o contra o aborto para o final. Por quê, professor? Porque eu sou a favor. Então, para mim é mais fácil falar o que eu gosto de falar, e o que eu não gosto de falar, eu tenho que. Então, só para, né, fazer um papel de professor aí e falar dos dois. Cara, a autonomia da mulher e que ela querer abortar ou não é uma questão de saúde pública, né? Por quê? Porque a mulher, os abortos, eles existem. Pessoal, não vamos aqui ser hipócrita e dizer assim, na minha cidade não tem aborto, porque não tem no jornal. Cara, tem todo dia. Muito mais vezes do que vocês podem imaginar. Só que a questão é quem pode pagar pelo aborto? Quem não pode, sabe? A mulher rica, ela pode pagar pelo aborto, mas a mulher pobre, não. E daí, o que ela faz? Ela tem o filho? Mas ela não quer ter o filho. O que ela faz? Qual é a autonomia que ela tem? Ir a um hospital? Não. Ela recorre a métodos como internet, como benzedeira, tá? Então, vocês podem até utilizar esses argumentos numa redação para dizer que a autonomia a questão do aborto, ela é uma questão que a pessoa de uma classe mais baixa, ela recorre a métodos coloquiais, benzedeira, ah, enfiar agulha na barriga, sabe, comer não sei o que, tá? Já contei essa história no cursinho ano passado, eu vou contar essa história de novo. Eu tinha um conhecido, tá? E aí, ele tava começou a faculdade, a menina tava no ensino médio, e aí ele engravidou a menina. Porra, engravidou a menina, cidade pequena, não é aqui de Aranaguá. Engravidou a menina, e daí tiveram que morar junto, ele teve que largar a faculdade, tá? O que aconteceu? A guria tava grávida já, barrigudona, e ela tava andando de bicicleta, e ela caiu de bicicleta, entre aspas. Ela caiu de bicicleta. E ela perdeu o bebê, tá? Resultado. Essa foi a história. A questão é, houve tentativa de aborto ou não? Se sim, se houve, poderia causar mais lesões? Como isso poderia levar a essa questão? Vocês entendem o que eu quero dizer? Se a pessoa quisesse abortar, ela poderia ter autorização, pegar e ir lá e lá, a Pamela tá digitando, vou esperar a Pamela digitar.
Pode falar, Pamela. Fica à vontade aí, tá? Quer saber a fofoca? Tu quer perguntar? Tu quer comentar? Pode falar. Se quiser desmutar o microfone, pode desmutar também. Não tem problema. A Pamela não vai falar pelo jeito. Tá. Então, assim, essas questões de saúde pública, a mulher ter essa autonomia de poder ir a um hospital com qualidade, ter os procedimentos de cuidado, é uma questão. Sim, cara, é verdade. E eu vou falar, cara, eu nunca vi a Pamela digitar no chat. Não sei se na aula dos outros professores ela vai lá, pergunta. E, Pamela, tu podia perguntar disso? Não, vou perguntar aí, tá? Cara, e ela botou ali, digitando. Pote do Roger. Pecado com a menina. Tá, então assim, essa questão de saúde pública, essa questão do aborto, ela é uma questão que envolve a autonomia da mulher de decidir o que ela quer fazer com o corpo dela, se ela quer ter o filho ou ela não quer ter, e a questão de que é papel do Estado dar saúde para a pessoa, dar condições, porque isso acontece, querendo ou não, certo? A gente vive quero só ver essa novidade do Roger aí. Então, essa questão do aborto, ela é uma questão muito forte. Tá? Ela é uma questão que divide muitas pessoas. Mas que um fato é, a mulher merece ter autonomia para decidir o que ela quer fazer. Só que, dentro do meu ponto de vista, existem os argumentos contra, né? Mas que as pessoas têm opiniões e tá tudo bem, né? Mas eu tenho um argumento, eu sou 100% a favor do aborto. Até gostaria de citar o exemplo, não sei se vocês iam falar sobre isso, sobre a menina de 10 anos, que ela foi estuprada pelo tio lá, não sei se era avô, tio, e estava tendo um debate até aquela Sarah Winter, né, aquela retardada lá, ela fez um protesto lá no hospital e pressionou o médico, divulgou dados da menina. A questão é, a menina tem 10 anos, né? Teve que ir para a justiça para que o aborto fosse realizado. Mas quantas crianças que poderiam ter a opção, através da família, dizer assim, não, ela não tem responsabilidade de carregar uma filha. Ah, professor, só não botar lá o periquitinho lá que não ia acontecer. Gente, não é a questão. A questão é que o periquitinho. É engraçado, é um assunto delicado, não sei o que falar, mas eu vou dar um exemplo assim, ó, Richelle. Ano passado eu dei aula numa escola lá no Sombrio. E a menina, e a menina tinha 13 anos, cara, no oitavo ano, assim, ó, ensino fundamental. O guri começou a faltar aula. Foram descobrir a menina tava grávida. E, ó, e é feliz da vida. A irmã veio de Porto Alegre, 18 anos, a irmã. Aqui, ó, minha irmã aqui, ó, tem um filho também já e vai me ajudar a criar aqui. Agora tu imagina, uma de 18, uma de 13, cada um com um filho, sabe? Ah, professor, mas se teve a vida, tem que ter. Poxa, tudo bem, tu vai colocar isso na tua redação. Só que é uma questão que levanta um debate. É esse ponto que eu queria chegar. É esse debate da autonomia da mulher, da questão do. Ô Laura, tu tá se referindo ao tema da menina de 10 anos? Beleza. É, de fato. Sim, ô Laura, a nossa legislação hoje, boa pergunta.
boa observação. A nossa legislação hoje ela permite, em casos de estupro, né, até com microcefalia. Microcefalia, os bebês com microcefalias, ele também pode realizar o aborto. É. Até eu vou mandar para vocês um link lá a gente posso mandar um link para vocês darem uma olhada, até uma pesquisada. Como os países da América Latina que são a favor que tem o aborto legalizado, que discutem o aborto, se posicionam sobre essa questão. A Argentina vive um processo. Eu vou responder a tua pergunta, Laura. A Argentina vive um processo muito forte de procurar a legalização. O Uruguai é legalizado, certo? Então, o aborto é uma questão. É uma questão que mexe muito com as pessoas, assim. Principalmente com pessoas de cunho religioso, né? Não sei se a Marina, ou até a própria Laura, o Gabriel, a Pamela, o Richelle ou o Roger são religiosos e discutem sobre essa questão e tal. É bem difícil, assim. Até nas minhas aulas de sociologia, eu gosto muito de trazer para o primeiro ano essa discussão. Daí eu faço tipo um ringue, tá ligado? Eu boto grupos a favor, grupos contra, e o que ganhar, explicar melhor, ganha. E fazer perguntas para os outros e tal. Eu sempre boto os religiosos de um lado. É bem legal, cara, mas é assim, um negócio que discute muito, certo? A pergunta da Laura aí sobre a questão de recorrer à justiça e o tempo de gravidez. Laura, isso é comunzaço, tá? As pessoas recorrerem à justiça para aborto, mas tu consegue imaginar, por exemplo, numa cidade como a nossa, né? Eu vou pegar a população de Aranaguá. Quantas pessoas tentam realizar isso? Quantas têm sucesso? E o medicamento que é utilizado é um negócio que, tipo assim, todo mundo pode ter acesso, entendeu? E tem que fazer tudo isso clandestinamente, porque é um crime. Eu, É, Richelle, eu sou um cara assim, né, complicado pra mim falar. É complicado. Eu tenho posições em relação à religião, pessoais, assim. Acredito em Deus, pessoal, mas eu acho que a partir da hora que as pessoas usam uma religião, ou usam uma crença para prejudicar o outro, eu acho que complica um pouco, assim, sabe? Para praticar discriminação, o próprio preconceito, é um pouco complicado, sabe? Sendo bem sincero na minha fala, né? Eu sou um cara que bem universal, sabe? Mas tudo bem. Então, só para vocês entenderem esse papo aí que a gente estava conversando, é mais ou menos essa relação, tá? Sim, sim, Laura. Era até coroinha quando era criança, fiz catequese, tudo. Meus pais são coroinha, essa é boa, né? Os meus pais aqui na minha comunidade, eles são festeiros ali da igreja, sabe? Tudo certo, sabe? Tudo tranquilo. Sou um cara assim bem. Mas eu, por exemplo, a parte. Nossa, o Richelle e o Roger Padre. Ah, assim, eu acredito que a questão do aborto, né? Só voltando, a partir da hora que a religião ela quer interferir na vida das pessoas e discriminar as pessoas, isso é muito complicado. Isso é um negócio que me chama muita atenção. Até a gente pode abrir uma discussão maior sobre isso. E uma curiosidade engraçada é, sempre que as pessoas forem discutir sobre aborto e vocês olharem vídeos do YouTube ou na própria televisão, olhem quem são as pessoas discutindo o aborto. Eu já vi discussão de aborto em televisão, com 3 homens discutindo sobre a legalização do aborto. Não é o homem que tem que discutir o aborto, né? Eu, o homem, falando isso, né? Mas na condição de professor. Vocês entenderam, né? Mas quem tem que discutir o aborto é a mulher. Por quê? Porque ela merece ter autonomia para que ela quiser. Se ela quiser ou ela não quiser. Então, essas questões. Semana que vem,
a gente pega e discute. Eu botei, eu acho que 3 links ali. Eu vou botar um link que eu recebi do Intercept hoje pelo WhatsApp. Até recomendo, tá? Posso mandar para vocês lá depois o site do The Intercept lá. The Intercept, sei lá, não sei em inglês. Que vem notícias no WhatsApp quase sempre. E é um jornalismo independente, é muito legal, tá? Era isso. Agradeço a presença de todos. Peço desculpas de coração pelo horário, tá? E, Laura, uma notícia para ti. Eu, acabando o assunto, né? Eu não peguei a tua turma para dar aula, tá? Não peguei o terceiro um. Então, fica triste aí. Vou dar aula só. Né? Eu não quis trabalhar de manhã no estadual ali, porque não ia fechar os horários. Mas eu vou dar aula para a Júlia, que saiu hoje da reunião. Ela tá no terceiro set, se eu não me engano. E mais uma turma da tarde lá também. Enfim, não fica triste aí, não vai ter. É oficial já. A Júlia, mais o pessoal aí, vou dar aula. Então tá, pessoal, agradeço, boa noite. Vou conversar com o pessoal da gestão ali sobre a mudança de horário. Tá? Quem fez esse negócio aqui, cara? Como é que eu faço pra salvar isso aqui? Eu quero mandar sempre isso aí. Fixar mensagem. Que massa, cara. Isso aqui é coisa do Roger, de certeza. Não muito dele. Então tá, pessoal, boa noite. Ficou massa, ficou massa, ficou massa. Ficou diferenciado. Qualquer coisa, pessoal, só chamar, tá? Até aí sobre o horário, semana que vem já temos uma posição, tá bom? Até mais.